Nodo, não se oponha ao caminho, a única regra para o sucesso real. Você já percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece raramente falam sobre sucesso? Elas não postam frases motivacionais, não fazem cursos atrás de cursos, não pulam de estratégia em estratégia procurando o método perfeito, e ainda assim, de alguma forma, elas avançam, consistentemente, silenciosamente, inevitavelmente. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi falta de conhecimento, nunca foi falta de oportunidade, nunca foi falta de talento? O problema foi que você passou a vida inteira lutando contra a única força que poderia te levar exatamente onde você precisa estar. Existe um princípio que nasceu há mais de 400 anos no Japão feudal, forjado em campos de batalha e refinado em mosteiros zen. Um princípio tão simples que cabe em 5 palavras, tão poderoso que transformou camponeses em mestres, guerreiros derrotados em lendas imortais e homens comuns em arquitetos de destinos extraordinários. Esse princípio tem um nome: Michi ni Sakarau na. Não se oponha ao caminho. E antes que eu revele como esse código milenar pode reconstruir completamente a trajetória da sua vida, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like neste vídeo e me contar nos comentários qual é a única área da sua vida onde você sente que está lutando contra uma corrente invisível, empurrando pedras morro acima, trabalhando duro mas avançando devagar. Escreva aí embaixo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você enxerga resistência, esforço e progresso real. Agora, de volta ao vídeo. Deixa eu te contar a história de um homem chamado Hideaki. Hideaki tinha 32 anos quando sua empresa de tecnologia faliu pela terceira vez. Ele havia investido tudo: economias, tempo, relacionamentos, saúde. Seus amigos pararam de atender ligações. Sua esposa pediu uma pausa. Seus pais sugeriram que ele arrumasse um emprego de verdade. Ele estava sentado no chão do apartamento vazio. Os móveis haviam sido levados para pagar dívidas, quando encontrou um livro esquecido numa caixa. O livro dos 5 Anéis, de Miyamoto Musashi. Ele não se lembrava de ter comprado. Abriu numa página aleatória e leu: Não se oponha ao caminho. O caminho não se opõe a você. Hideaki fechou o livro, olhou para o teto, e pela primeira vez em 3 anos, ele parou de lutar. No dia seguinte, ele não tentou levantar capital, não refez o pitch, não procurou novos sócios. Ele pegou um caderno e escreveu uma única pergunta: o que está tentando acontecer na minha vida e como eu estou impedindo? A resposta veio em 3 dias de silêncio e observação. Ele percebeu que todas as 3 empresas falharam porque ele tentava forçar o mercado a querer o que ele queria vender. Ele lutava contra feedbacks, ignorava sinais, empurrava soluções que ninguém pedia. Ele estava nadando contra a maré, achando que esforço era sinônimo de direção certa. Hideaki decidiu fazer o oposto. Ele começou a observar. Conversou com 100 pessoas, sem tentar vender nada. Apenas ouviu. Perguntou: qual é o problema que te tira o sono? E quando alguém mencionava algo recorrente, ele anotava. Quando 3 pessoas diferentes falavam da mesma dor, ele prestava atenção. Quando 10 pessoas descreviam o mesmo obstáculo, ele sabia. Esse era o caminho. 6 meses depois, Hideaki lançou uma ferramenta simples que resolvia exatamente aquele problema. Ele não precisou convencer ninguém. Não precisou de marketing agressivo. Não precisou lutar. A solução fluiu porque ele parou de se opor ao que o mercado já estava pedindo. Hoje, 7 anos depois, aquela ferramenta é usada por mais de 200.000 empresas em 40 países. Hideaki não trabalha mais de 60 horas por semana. Ele trabalha 30. Não porque ficou preguiçoso, mas porque aprendeu a diferença entre esforço
e resistência. E essa diferença muda tudo. Agora, deixa eu te explicar o que realmente significa não se opor ao caminho. Porque essa frase não é sobre desistir, não é sobre aceitar mediocridade, não é sobre deixar a vida te levar passivamente. É exatamente o contrário. Não se opor ao caminho significa reconhecer que existe uma corrente natural de oportunidades, aprendizados e crescimento fluindo através da sua vida neste exato momento. E que 90% do seu sofrimento vem de você nadar contra essa corrente porque ela não parece com o roteiro que você escreveu na sua cabeça. Você quer ser empreendedor, mas o caminho te oferece uma posição incrível como funcionário. Você luta, recusa, insiste no negócio que não decola. 5 anos depois, você está exausto, quebrado, e a oportunidade que você rejeitou levou outra pessoa ao topo. Você quer um relacionamento, mas a pessoa certa aparece no momento errado. Você resiste, adia, espera o timing perfeito, e quando finalmente decide que está pronto, aquela pessoa já seguiu em frente. Você quer resultados rápidos, mas o caminho te oferece aprendizado lento. Você abandona, pula para o próximo atalho, e nunca desenvolve a profundidade necessária para vencer de verdade. Não se opor ao caminho não é passividade. É inteligência estratégica. É a diferença entre um lutador amador que usa força bruta e se cansa em 2 minutos, e um mestre de artes marciais que usa o momentum do oponente para vencer sem esforço. É a diferença entre remar contra a correnteza até seus braços sangrarem e ajustar a vela para que o vento te leve exatamente onde você precisa estar. Pesquisadores da Universidade de Kyoto estudaram por 8 anos mestres de diversas disciplinas, artesãos, atletas, empresários, artistas, e descobriram um padrão fascinante. Todos eles passaram por um momento de virada, onde pararam de forçar e começaram a fluir. Eles chamaram isso de Michi no Tenkan, a inversão do caminho, e identificaram 3 sinais universais de que você está se opondo ao caminho. Primeiro sinal: esforço heróico com resultados medíocres. Você trabalha mais do que todo mundo ao seu redor, mas avança menos. Você se orgulha do sacrifício, mas não vê progresso proporcional. Isso não é virtude, é teimosia disfarçada de dedicação. Segundo sinal: você precisa convencer constantemente. Convencer clientes, convencer investidores, convencer parceiros, convencer a si mesmo. Quando você está no caminho certo, você atrai. Quando está no caminho errado, você empurra. Terceiro sinal: a vida te oferece o mesmo feedback repetidamente e você ignora. 3 relacionamentos terminam pela mesma razão e você culpa as 3 pessoas. 5 projetos fracassam do mesmo jeito e você culpa o mercado. 10 pessoas te dão o mesmo conselho e você descarta como se elas não entendessem. O caminho está gritando. Você está com os ouvidos tampados. Agora, aqui está a verdade que queima. Você já sabe onde está se opondo ao caminho. Você sabe exatamente. Você só não quer admitir porque admitir significa soltar o controle. Significa aceitar que o roteiro que você escreveu talvez não seja o roteiro certo. E isso apavora. Mas deixa eu te mostrar o que acontece quando você para de lutar. Hideaki me contou que nos primeiros dias depois de decidir não se opor, ele sentiu pânico. Parecia que ele estava desistindo. Parecia que estava sendo fraco. Toda a sua identidade estava construída em torno de nunca desistir, persistir até vencer, força de vontade inquebrantável. Mas ele percebeu algo crucial. Persistência no caminho errado não é coragem, é desperdício. Então ele criou um protocolo. Um sistema simples de 3 perguntas que ele fazia toda manhã. Pergunta 1. O que estou forçando? Ele listava tudo que exigia esforço desproporcional, tudo que parecia uma batalha constante, tudo que dependia de convencimento.
Pergunta 2. O que está fluindo? Ele identificava o que acontecia com facilidade surpreendente. Conversas que se aprofundavam naturalmente, conexões que se formavam sem esforço, ideias que as pessoas pediam para ouvir mais. Pergunta 3. Como posso fazer mais do que flui e menos do que forço? E então ele ajustava, cortava reuniões improdutivas, parava de perseguir clientes que não viam valor, investia tempo nas conversas que geravam energia, não nas que drenavam. Em 3 meses, a vida dele era irreconhecível, não porque ele trabalhou mais, mas porque ele parou de trabalhar contra si mesmo. E aqui está o insight que muda tudo. O caminho não é um destino. O caminho é um processo de escuta. Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história do Japão, venceu mais de 60 duelos sem nunca ser derrotado. Ele não venceu porque era o mais forte. Ele venceu porque desenvolveu uma habilidade que chamou de Metsuke, o olhar que vê o todo. Enquanto outros lutadores focavam na espada do oponente, Musashi via o corpo inteiro. Via a respiração. Via o peso mudando de pé. Via a intenção antes do movimento. E quando o oponente atacava, Musashi não bloqueava. Ele se movia para onde o ataque não estava. Ele não lutava contra a força. Ele dançava com ela. Não se opor ao caminho é desenvolver Metsuke na sua vida. É ver os sinais antes de virarem crises. É sentir a corrente antes de se afogar nela. É reconhecer oportunidades disfarçadas de obstáculos e obstáculos disfarçados de oportunidades. Um neurocientista da Universidade de Stanford, chamado Andrew Huberman, estudou o que ele chama de estados de fluxo. Aqueles momentos raros onde tudo parece fácil, onde você performa no seu melhor sem esforço consciente. E ele descobriu algo fascinante. Esses estados não acontecem quando você está lutando. Eles acontecem quando você está alinhado. Alinhado com suas habilidades naturais. Alinhado com o timing certo. Alinhado com o que o ambiente está pedindo. Huberman mediu a atividade cerebral de atletas de elite, artistas e empreendedores durante performances excepcionais e encontrou um padrão. A parte do cérebro responsável por esforço consciente estava quase silenciosa. Enquanto isso, as áreas de integração sensorial e resposta adaptativa estavam em pico de atividade. Traduzindo, eles não estavam se esforçando. Eles estavam respondendo, eles não estavam forçando, eles estavam fluindo, e você pode treinar isso. Hideaki criou o que ele chama de diário do caminho. Todo dia, por 10 minutos antes de dormir, ele respondia 4 perguntas. 1. Onde eu forcei hoje? Ele descrevia situações onde sentiu resistência, onde precisou convencer, onde o resultado não veio naturalmente. 2. Onde eu fluí hoje? Ele identificava momentos de facilidade, conversas energizantes, progressos inesperados. 3. O que esses padrões estão me dizendo? Ele procurava temas recorrentes. Se 3 dias seguidos ele fluía em conversas sobre um tópico específico, isso era um sinal. Se toda semana ele forçava em reuniões com um tipo de cliente, isso era um aviso. 4. O que vou ajustar amanhã? Uma ação concreta, pequena, específica. Vou passar 30 minutos explorando aquele tópico que gerou energia. Vou declinar reuniões com aquele perfil de cliente. Em 6 meses de diário, Hideaki tinha um mapa completo do seu caminho. Ele sabia exatamente onde investir energia e onde parar de desperdiçar tempo. E os resultados foram assustadores. Ele me mostrou o caderno. Nas primeiras páginas, 80% das entradas eram forcei. Nas últimas páginas, 80% eram fluir. A vida dele tinha invertido. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Não se opor ao caminho não significa que tudo fica fácil. Significa que o difícil se torna produtivo.
Deixa eu explicar. Hideaki ainda trabalhava duro, ainda enfrentava desafios, ainda tinha dias ruins. Mas a diferença é que agora o esforço gerava tração. Antes, ele subia uma montanha de areia, cada passo para frente, meio passo para trás. Agora, ele subia uma montanha de pedra, cada passo ficava. Não se opor ao caminho não elimina resistência. Elimina resistência inútil. Pensa assim. Você está numa academia. Você pode pegar um peso de 50 quilos e tentar levantá-lo com a técnica errada. Você vai suar, vai tremer, vai sentir dor e vai se machucar. Ou você pode pegar o mesmo peso de 50 quilos e levantar com a técnica certa. Você ainda vai suar, ainda vai tremer, ainda vai sentir dor. Mas agora a dor está construindo músculo, não destruindo articulações. Mesma resistência. Resultados opostos. E aqui está o protocolo que Hideaki usa até hoje, 7 anos depois, para garantir que ele nunca volta a lutar contra o caminho. Protocolo de alinhamento semanal. Toda segunda de manhã, antes de olhar e-mails, antes de reuniões, ele bloqueia 1 hora e responde 5 perguntas. Pergunta 1. O que deu certo na semana passada sem eu forçar? Ele lista vitórias que vieram com facilidade surpreendente. Um cliente que disse sim na primeira conversa. Uma ideia que resolveu um problema antigo. Uma conexão que se formou organicamente. Pergunta 2. O que deu errado apesar de eu forçar muito? Ele identifica batalhas perdidas. Projetos que consumiram energia, mas não avançaram. Conversas que exigiram convencimento, mas não geraram compromisso. Pergunta 3. Qual padrão eu estou ignorando? Ele procura feedbacks recorrentes. Se 3 pessoas diferentes mencionaram a mesma coisa, ele anota. Se 2 projetos falharam pela mesma razão, ele investiga. Se uma oportunidade apareceu 2 vezes e ele recusou, ele questiona por quê. Pergunta 4. O que eu preciso soltar esta semana? Ele escolhe uma coisa, uma reunião, um projeto, uma crença, um hábito, que está gerando resistência sem retorno, e ele solta, cancela, delega, abandona. Pergunta 5. O que eu preciso abraçar esta semana? Ele escolhe uma coisa que está fluindo, que está gerando energia, que está pedindo mais atenção. E ele dobra a aposta. Agenda mais tempo, convida mais pessoas, explora mais fundo. Hideaki me disse: esse protocolo me salvou mais vezes do que qualquer estratégia de negócios. Porque estratégia sem alinhamento é só um plano bonito para o caminho errado. E ele está certo. Pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram 2.000 startups ao longo de 10 anos. Metade faliu, metade prosperou. E quando analisaram as diferenças, encontraram algo surpreendente. Não era a qualidade do produto, não era tamanho do mercado, não era a experiência dos fundadores, era a velocidade de pivô. As startups que prosperaram mudaram de direção em média 3 vezes mais rápido do que as que faliram. Elas testavam, ouviam feedback, ajustavam, testavam de novo. Elas não se apegavam ao plano original. Elas se apegavam ao objetivo e deixavam o caminho se revelar. As startups que faliram faziam o oposto. Elas criavam um plano de 5 anos e lutavam para executá-lo, mesmo quando todos os sinais diziam: isso não está funcionando. Elas confundiam persistência com teimosia e pagaram o preço. Não se opor ao caminho é ter clareza sobre o destino e flexibilidade sobre a rota. Hideaki queria impacto e liberdade financeira. Esse era o destino. Mas ele estava obcecado com uma rota específica. Tem que ser minha própria empresa de tecnologia. Quando ele soltou a rota e manteve o destino, o caminho apareceu. E era diferente do que ele imaginava. Mas o levou exatamente onde ele queria estar. Agora, deixa eu te mostrar como aplicar isso na sua vida. Porque teoria sem prática é só entretenimento. Aqui está o desafio de 30 dias
que vai mudar completamente a sua relação com esforço, resistência e progresso. Dia 1 a 7. Mapeamento. Pegue um caderno. Todo dia, por 7 dias, você vai anotar 3 coisas. Uma situação onde você forçou. Descreva o contexto. O que você tentou fazer. Como se sentiu. Qual foi o resultado. Uma situação onde você fluiu. Descreva o contexto. O que aconteceu naturalmente. Como se sentiu. Qual foi o resultado. Um feedback que você recebeu e ignorou. Pode ser verbal. Pode ser um resultado. Pode ser uma sensação. Algo que te disse isso não está funcionando, mas você empurrou para frente mesmo assim. Só isso. 7 dias mapeando. Sem julgamento. Sem tentar mudar nada ainda. Apenas observe. Dia 8 a 14. Identificação de padrões. No dia 8, você vai reler tudo o que escreveu e vai procurar 3 padrões. Padrão de resistência. Onde você está forçando repetidamente? Qual área da vida? Qual tipo de situação? Qual crença está por trás dessa teimosia? Padrão de fluxo. Onde você está fluindo repetidamente? O que essas situações têm em comum? Que habilidades você está usando? Que tipo de pessoa ou ambiente está presente? Padrão de feedback ignorado. Qual mensagem a vida está te enviando que você se recusa a ouvir? Escreva essa mensagem em uma frase clara. Agora vem a parte difícil. Você vai escolher uma coisa para soltar e uma coisa para abraçar. Soltar. Uma atividade, compromisso ou crença que está gerando resistência crônica. Você vai parar de fazer isso por 7 dias. Completamente. Sem culpa. Abraçar. Uma atividade ou oportunidade que está fluindo, mas você está subestimando. Você vai dobrar o tempo ou energia investida nisso por 7 dias. Dia 15 a 21. Execução e observação. Você soltou. Você abraçou. Agora observe o que acontece. Todo dia, anote. O que mudou? Resultados concretos. Conversas diferentes. Oportunidades novas. Ou ausência de drama antigo. Como você se sente? Mais leve, mais energizado, ansioso, culpado, tudo é informação. Que sinais novos apareceram? Quando você para de forçar uma porta, outras portas começam a se abrir. Anote quais. Dia 22 a 30, refinamento e compromisso. Nos últimos 9 dias, você vai refinar o protocolo. Baseado no que você observou, você vai ajustar. O que mais precisa ser solto? Talvez você descobriu que soltar aquela reunião semanal liberou espaço para algo maior. O que mais está ocupando espaço sem gerar valor? O que mais precisa ser abraçado? Talvez aquela conversa que você teve gerou 3 oportunidades. Como você pode ter mais conversas assim? Qual é o próximo passo óbvio que você está evitando? O caminho está te mostrando a próxima pedra. Você está vendo? Ou está olhando para outro lugar, porque essa pedra não estava no seu plano original? No dia 30, você vai escrever uma carta para si mesmo. O título da carta é O que eu aprendi sobre o meu caminho. E você vai responder: onde eu estava lutando contra a corrente? O que aconteceu quando eu parei de lutar? Qual é a única regra que vou seguir daqui para frente para nunca mais me opor ao caminho? E então você vai fazer algo que Hideaki fez e que mudou tudo para ele. Você vai compartilhar essa carta. Pode ser nos comentários deste vídeo. Pode ser com um amigo. Pode ser num diário que você promete reler todo mês. Porque quando você escreve publicamente, você cria compromisso. E compromisso é o que transforma insight em identidade. Hideaki me mostrou a carta que ele escreveu no dia 30 do protocolo dele. Estava amassada, manchada de café, guardada na carteira. Ele carrega até hoje. A carta dizia: eu aprendi que eu confundi teimosia com determinação por 32 anos. Eu aprendi que o universo não estava contra mim. Eu estava contra o universo. Eu aprendi que soltar não é desistir, é confiar.
E a única regra que vou seguir daqui para frente é esta. Quando eu sentir que estou empurrando uma porta trancada, eu vou parar. Vou respirar. E vou procurar a porta que já está entreaberta, porque o caminho não se esconde. Eu que estava olhando para o lugar errado. 7 anos depois, Hideaki ainda relê essa carta toda segunda de manhã, antes do protocolo semanal, como um lembrete, porque a verdade é esta: você vai esquecer. Você vai voltar a forçar. Você vai voltar a lutar. A vida vai te puxar de volta para os velhos padrões. E quando isso acontecer, você vai precisar de um lembrete tangível do que você descobriu. Então escreva a carta, guarde ela, releia ela. E agora, aqui está a verdade final que eu preciso te dizer. Não se opor ao caminho não é sobre sucesso, é sobre alinhamento. Sucesso é uma consequência. Alinhamento é a causa. Quando você está alinhado, você acorda com energia. Você trabalha sem relógio. Você dorme sem arrependimento. Você não precisa de motivação externa, porque você está movido por algo maior. Propósito encontrado, não inventado. E aqui está o paradoxo bonito. Quando você para de perseguir sucesso e começa a seguir o caminho, o sucesso te encontra. Porque sucesso não é um destino. Sucesso é um subproduto de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo. E você só consegue isso quando para de forçar e começa a fluir. Hideaki não é bilionário. Ele não está em capas de revista. Ele não tem milhões de seguidores. Mas ele tem algo que a maioria das pessoas nunca vai ter: paz com o próprio processo. Ele me disse: eu não sei se vou construir a maior empresa do mundo, mas eu sei que vou construir a empresa certa para mim. E isso é suficiente. E é suficiente. Porque no final, a única métrica que importa não é quanto você conquistou. É quanto você viveu alinhado. Quantos dias você acordou fazendo o que deveria estar fazendo. Quantas conversas você teve que te energizaram em vez de drenar. Quantas decisões você tomou que pareceram certas no corpo, não só na cabeça. Não se opor ao caminho é escolher viver assim. Todo dia. Uma decisão de cada vez. E a escolha é sua. Você pode continuar lutando. Pode continuar forçando portas trancadas. Pode continuar ignorando os sinais. Pode continuar acreditando que esforço heróico é virtude, mesmo quando os resultados provam o contrário. Ou você pode parar, respirar, observar e perguntar: o que está tentando acontecer na minha vida e como eu estou impedindo? O caminho está aí, sempre esteve. Ele não se esconde, ele não te rejeita, ele não te julga. Ele só espera que você pare de lutar contra ele e comece a caminhar com ele. Miyamoto Musashi escreveu no final da vida: eu não venci 60 duelos porque fui o mais forte. Venci porque aprendi a não me opor ao que é. E o que é, sempre vence. O que é sempre vence. Você pode lutar contra a gravidade, pode pular, pode gritar, pode negar. Mas no final, a gravidade vence. Não porque é cruel, mas porque é real. O caminho é real. Seus planos são imaginação. E quando imaginação luta contra a realidade, realidade sempre vence. A única pergunta que importa é: quanto tempo você vai gastar lutando antes de aceitar isso? Hideaki gastou 32 anos, 3 empresas falidas, um casamento quase destruído, economias zeradas. Você não precisa gastar tanto. Você pode começar hoje. Pegue um caderno. Escreva a primeira pergunta: o que estou forçando? E seja honesto, brutalmente honesto, porque a resposta que você der vai determinar os próximos 5 anos da sua vida. Você pode escrever nada, está tudo fluindo, e continuar na ilusão. Ou você pode escrever a verdade e começar a mudança. Eu sei qual você vai escolher. Porque se você chegou até aqui, você não é alguém que foge da verdade. Você é alguém que está cansado de lutar e pronto para fluir. Então escreva nos comentários: qual é a única área da sua vida
onde você sente que está nadando contra a corrente? E qual é a menor mudança que você pode fazer hoje para começar a nadar com ela? Escreva, publicamente. Porque quando você escreve, você se compromete. E quando você se compromete, você muda. Eu vou ler cada comentário, e em 30 dias, eu vou voltar para ver quem realmente fez o protocolo, quem realmente soltou, quem realmente abraçou. E para aqueles que fizerem, eu prometo, sua vida vai ser irreconhecível. Não porque você vai conquistar mais, mas porque você vai lutar menos. E no final, essa é a única vitória que importa. Se este vídeo te tocou, se algo aqui ressoou, eu te peço, inscreva-se neste canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que está lutando contra o próprio caminho. E lembre-se, o caminho não se opõe a você. Pare de se opor a ele. Não se oponha ao caminho. É a única regra para o sucesso real. Agora vá, observe, solte, abrace e comece. O caminho está esperando.